Olá a todos e bem-vindos ao canal Resumei, o canal em que resumo filmes que vi e amei. O filme sobre o qual iremos falar hoje é Ash vs The Army of the Dead. Esse é o título em inglês, original, mas traduzido para o português ficou como Uma Noite Alucinante 3. Esse é um filme de 1992 e foi dirigido e escrito por Sam Raimi e Ivan Raimi, que é seu irmão. Sam Raimi que fez a trilogia de 2002 dos filmes do Homem-Aranha. E você que é tão livre quanto a dublagem brasileira, é livre para se inscrever e curtir o nosso canal. Se tiver na vibe, inclusive, pode até fazer um comentário tipo, uau, que filminho bom. E sem mais lero-lero, partimos para o filme de hoje. O filme começa com o nosso protagonista Ash amarrado e sendo conduzido para a morte por alguns cavaleiros. Enquanto mostra cenas dele no deserto, ele vai dizendo que a vida dele nem sempre foi assim. Ele já foi um cara feliz, que tinha um emprego numa loja de departamentos e tinha uma bela namorada. Quando então ele e sua namorada decidem passar um final de semana em uma cabana isolada, no meio da mata. Porém, essa cabana era um lugar onde recentemente um arqueólogo tinha ido estudar suas últimas descobertas. Porém, eles não tinham ideia que tal descoberta se tratava do Necronomicon, o livro dos mortos. Livro esse que na vida real é baseado na obra de H.P. Lovecraft. O livro era feito com carne humana e escrito com sangue. Longe de mim querer me meter na vida dos outros, mas me pareceria um ótimo indicativo para que eles fossem embora. E como ninguém poderia esperar, ler um livro de caráter duvidoso acabou despertando uma força maligna que habitava naquela floresta. O espírito maligno acorda cheio de ódio, acaba levando a namorada de Ash e dominando sua mão, fazendo com que ele tenha que cortá-la fora para que ela não o matasse. É isso mesmo. Mas a criatura não satisfeita ainda abriu um portal gigante que puxou não só Ash, como também o seu carro para dentro desse portal. Então entendemos que é assim que Ash foi parar nesse lugar repleto de cavaleiros que acabaram prendendo ele. O líder dos cavaleiros pergunta ao místico da vila, que obviamente é o místico porque tem uma barba muito parecida com a do Gandalf, se ele conseguiria explicar o que significava aquele rapaz com um cotoco de braço caindo do céu com um carro. Com um objeto de metal, porque eles não sabiam o que era um carro. O Dumbledore da vila diz que ele pode ser o homem da profecia contida no Necronomicon. Porém, o líder não se importa, diz que ele deve estar junto com a gangue rival e que também deve ser jogado ao poço. Mas antes de ir embora, o mago pega a sé elétrica que havia caído do portal junto com Ash. Chegando algemado na cidade, Ash e os outros presidiários começam a ser insultados por todo o povo, que batem e jogam pedra neles. Ash acaba sendo agredido principalmente por uma camponesa muito bonita que diz que havia perdido o irmão dela nas mãos dessa gangue rival, mesmo que Ash não tivesse absolutamente nada a ver com isso. Depois do líder fazer uma palestrinha sobre ter capturado vários membros dessa gangue rival, ele diz que vai jogar todos eles no poço. Ash diz ao Ruivo que não tem nada a ver, mas o Ruivo diz que o cara pouco se importa. Então uma senhora muito feia come um pão e diz para jogá-los no poço. E então o poço se abre e o primeiro prisioneiro é jogado lá dentro. O poço vai se aproximando para sabermos o que aconteceu lá dentro e no auge da expectativa 397 litros de sangue jorram lá de dentro como se houvesse um hidrante, nível Tarantino de sangue. Vendo que o que quer que tivesse dentro do poço já tinha acabado o trabalho com o primeiro prisioneiro, chega a vez de Ash ser jogado lá dentro. Nosso protagonista até tenta argumentar com aquela sua boa e velha lábia de vendedor. O discurso não adianta nada e aquela camponesa bonita joga uma pedra com toda a mira do mundo bem na moleira do nosso protagonista, que dá uma cambaleada, quase cai no poço, mas aí vem duas mãozinhas bem fortes e empurram ele bem empurradinho lá pra dentro. Após um pequeno suspense com Ash dentro do poço, ele é atacado por uma criatura muito feia, que mesmo vivendo em um local cheio de água parece ter pouquíssima higiene, é bastante rápida e tem um grande domínio de artes marciais. E para provar que o fundo do poço sempre pode ser um pouquinho mais baixo, eles começam a espremer as paredes do poço com paredes de espinho à la Star Wars, tornando a luta de Ash ainda mais difícil.
Mas mesmo com tudo isso acontecendo, nosso protagonista mostra que não é pouca bosta e começa a arrebentar o monstrinho na trocação. No ápice da luta, quando ele estava começando a levar um preju, o nosso querido Mago Barbudo aparece e joga a serra elétrica que ele tinha achado caída do portal para o nosso protagonista, que em uma das cenas mais icônicas do nosso cinema, pula e encaixa ela no ar com seu cotoco. E corta seu inimigo ao meio com a serra que ele ligou nos segundos em que caía. E a população, que desde 1300 permanece a mesma, vai à loucura com a violência gratuita. Quando ele se prepara para subir, mais uma das criaturas que não faz uso dos produtos Ivone aparece para tentar impedi-lo. Mas em um momento de extrema ação, Charlie tira seu cinto, joga na corrente, seu cinto se enrola como chicote de Indiana Jones e ele começa a subir para sair do poço. Com muita dificuldade, no último segundo, ele consegue tirar o seu pé, deixando a criatura lá, sendo prensada. Assim que Ash sai do buraco cheio de marra, ele diz pro líder que o sapato dele está desamarrado. Mesmo que ainda não houvessem sapatos naquele tempo, ele olha para dar aquela conferidinha, quando Ash enfia um botadão bem na lateral da cabeça dele, fazendo ele cair no chão. Agora que ele tá grandão, ele começa a meter a marra pra cima da cidade inteira, bem ao estilo de Aquiles em Troia, perguntando se tem mais algum maluco querendo mexer com ele. Ele desafia um velho que tem um bigode extremamente longo, que fica morrendo de medo dele, mas desconta a raiva num figurante, como deve ser. Como sua próxima atitude, agora que ele mandava na coisa toda, é liberar aquele ruivo que tinha a barba grande ao invés do bigode. E aqui a gente entende o motivo da rixa entre essas duas cidades. Porque a cidade do Ruivo a galera tem uma barba muito comprida lateral e a cidade do pessoal tem um bigode muito comprido, o que obviamente justifica qualquer briga. Depois que o líder dos barbas foge, o líder dos bigodes tenta desafiar o Ash. Porém, ele mostrando como a tecnologia do futuro é superior, dá um tiro na espada dele, deixando só o cotoquinho, igual seu braço. Depois dessa gracinha dele, o monstro sai do poço, não sei como, sendo que ele tinha sido prensado por aqueles espinhos. O nosso Ash pega sua arma, atira no monstro e mostra para todo mundo o poder do que ele chama de pau de fogo. Diz para todo mundo que ele é o fodão e que tá na hora dele voltar para casa dele. Em seguida, Ash está sendo alimentado e mimado por belas moças que ficam dando uva em sua boca, quando o velho sábio chega e diz que a única forma que ele tem de ir para casa é encontrando o Necronomicon. Ele deixa claro não ter interesse nenhum em achar esse livro e só em ir embora logo daquele lugar para sua casa. Mas de repente, uma velha logo perto deles é possuída pelo capiroto, começa a flutuar e fala que ele jamais vai encontrar o Necronomicon. Mas depois de falar suas praguinhas, cai no chão igual um saco enorme de fezes. O franjinha da espada quebrada vai dar aquela conferida padrão de filme para ver se a pessoa está realmente morta, porém o nosso protagonista percebe que aquilo é só um engodo de canalha e diz para ele pegar um machado, mas já é tarde demais. A velha levanta cheia de ódio, dá uma surra em 6 ou 7 figurantes, até que o nosso querido protagonista chega e acaba com a raça dela bem acabadinho, lutando um Kung Fu de 12. O velhote diz que ele é o escolhido e deve recuperar o Necronomicon, porque se caísse em mãos erradas, o mundo iria acabar. Ash aceita a missão de ir atrás do livro, mas só porque queria ir embora para sua casa, não estava muito interessado com o bem do mundo em 1300. Para se preparar para essa missão, ele começa a construir uma mão mecânica. Uma mão mecânica que, incrivelmente, em 1300 é construída com uma tecnologia que até hoje a gente não tem. Além de ser extremamente funcional e ele controlar só com a mente, ela amassa até taça de ferro. Enquanto dava os retoques finais na sua mãozinha mecânica, quem chega é a camponesa bonita para pedir desculpa por ter tacado aquela pedra certeira na moleira dele e traz uma coberta para dar boa sorte na missão. Ele diz que está cagando e andando para a cidade dela e seu único interesse é voltar para a casa dele,
porque ele é brabão assim, porque ele é Sigma. Mas depois de um tapa na cara e 2 ou 3 frases de efeito, acaba dando tudo certo e eles praticam. No outro dia, nosso herói sai em sua jornada. O sábio informa a ele que ele deverá ir sozinho até um cemitério, retirar o livro Necronomicon e deixa muito claro que antes de retirar o livro, ele deve dizer 3 palavras na ordem correta e de maneira clara. Clitu, Baraka, Nictu. Clitu, Baraka, Nictu. Na segunda vez que o velho repete, Ash fica bravo, diz que não é burro, decorou as letras e sai a milhão. Ash, sabendo que poderia ir embora logo após achar o livro e entregar ao velho, sai em sua missão e começa a andar pela floresta. A floresta começa a ficar extremamente enevoada, o que me faz até pensar se não tinha uma tabacaria ali por perto. E então o cavalo dele começa a se assustar muito. Eu até cheguei a pensar que era um cavalo bunda mole, mas o cavalo tinha percebido que aquela mesma presença demoníaca que estava seguindo ele lá no outro mundo, estava perseguindo ele de novo. Então ele e o cavalo começam a correr. Eles correm a toda velocidade fugindo daquela presença, porém ele acaba batendo a cabeça num galho e caindo num monte de merda, um monte de lama, mas ele consegue levantar a tempo e sair correndo até chegar em um moinho abandonado e conseguir trancar a porta. A presença até bate um pouco na porta, mas parece que ela não consegue passar por porta não, se for uma portinha boa. Dentro do moinho, o Ash acende uma fogueirinha e acha que vai poder dar uma relaxada, quando ele olha para um espelho e vê que o reflexo dele está se movendo de maneira diferente. Ele então, com medo, quebra o espelho, que reparte em vários pedaços bem pequenininhos. E aí de cada um desses pedacinhos sai uma cópia pequenininha do Ash. E como nenhuma dessas cópias era bem intencionada, todas elas começam a tentar matar ele das mais diversas formas. Tenta com garfo, queimando a cara dele numa chapa, e ele mesmo não se ajuda, fazendo um monte de atrapalhada enquanto tentava escapar. E a prova de que tamanho não é documento, as criaturinhas conseguem amarrar ele e uma delas acaba pulando dentro da boca dele. Essa copiazinha que ele engoliu começa a crescer dentro dele, começando por um olho que vai saindo do ombro e vai crescendo até formar 2 cabeças e aumentando até formar uma cópia perfeita dele, porém maligna. Eles até lutam um pouco, porém como não tem a habilidade que ganha de arma de fogo, Ash acaba com ele, estragando o velório. E só por garantia pica ele bem picadinho, cava um buraco na terra e enterra para garantir que não vai voltar. Assim, acabando com a sua cópia do mal, ele continua sua jornada chegando até o cemitério onde está o Necronomicon. Porém no altar encontram-se 3 livros e ele deveria achar qual deles era o correto. Ao abrir o primeiro, Charlie constata que não era o correto e estava imbuído de uma maldição. Era como se fosse uma descarga, suga a merda pra dentro, sugando ele todinho. Com bastante esforço ele consegue sair, mas colocando a mão no seu rosto, percebe que saiu com harmonização facial. Vai chacoalhando sua cara até que ela volte ao normal. Quando sua cara já voltou a ser o que era antes, ele tenta a segunda opção, percebendo que era um dos livros de escola do Harry Potter, Animais Fantásticos, porque o livro ataca ele, mas ele também logo consegue se desvencilhar. Como os 2 livros que ele tentou antes estavam obviamente errados, ele sabe que o terceiro é o livro correto. Porém, para que ele tirasse esse livro sem que nada de ruim acontecesse, ele deveria recitar as 3 palavras, aquelas que ele impediu o velho de falar, porque ele já tinha decorado. E para o filme não acabar aqui, a força do roteiro é aplicada com todo o seu esplendor, e ele acaba errando a última das palavras. Assim que ele tira o livro tendo dito as palavras erradas, terremotos, raios e as tumbas começam a explodir por todos os lados. Enquanto ele vai andando, os mortos começam a reviver, mas eles eram só uma caveirinha, e acaba pegando ele e começando mais uma das lutas mais violentas da história do cinema, onde ele é atacado por todos os lados e vai tentando se defender. Aqui eu cheguei até que tinha aprendido como se proteger de um amigo fura-olho, porém parece que não tem defesa suficiente para esse tipo de coisa.
Porém, com mais algumas frases de efeito, Ash consegue escapar das caveirinhas e volta para a cidade, onde é avistado por um batedor careca e de bigode. Como ele disse as palavras erradas ao retirar o livro, o exército dos mortos todo acordou, inclusive o seu eu do mal, que agora está atrás dele. O mago diz que eles deveriam lutar contra o exército, mas o nosso protagonista diz que só quer ir embora e não tá nem aí para exército nenhum. E toda a cidade que achava que ele era o escolhido, o homem da profecia, aquele que iria salvar eles, vendo que ele estava disposto apenas a ir embora, começa a dar as costas para ele, como dão as costas para o Chaves quando acham que ele é ladrão. A camponesa bonitinha é a única que ainda fica do lado dele, diz que acredita que ele é melhor que aquilo e diz que acha que o que eles sentem é amor. Ele diz que ele só queria praticar e quer ir embora. Mas logo na sequência aparece um espírito, zumbi, vampiro, algo muito feio do céu voando e rouba a nossa camponesa. Assim que ela é roubada, ela é levada diretamente para o exército dos mortos, e a gente vê que quem lidera o exército dos mortos é a cópia do Ash, que quer pegar ela para ele e fazer dela sua esposa. Então ele dá um beijo nela, que tira a unha postiça, toda a maquiagem, cílios e aplique, e ela fica feia que nem a fome. No fundo a gente consegue ver o exército dos mortos, que é composto basicamente por caveirinhas horríveis de CGI, enquanto elas estão escavando para pegar mais caveirinha horrível de CGI para o exército. Logo em seguida chega um batedor na cidade dizendo que o exército dos mortos está se aproximando para atacar. Sabendo dessa informação, toda a cidade começa a morrer de medo e pensa em fugir. Até que o nosso protagonista, que há 1 minuto atrás só pensava em ir embora para casa, muda de opinião, sobe num lugar alto e começa a fazer um discurso motivacional sobre como eles deveriam lutar. E no final do discurso ele pergunta: quem está comigo? E nessa hora surge um momentinho de silêncio constrangedor em que ninguém responde nada, até que aquele senhor careca com o bigode comprido e sem nem um pouco de barba começa a gritar que está do lado dele, inspirando os outros a fazerem o mesmo. Como eles eram em muito menor número, o cara da espada quebrada começa a reclamar e dizer que eles jamais teriam chance de ganhar contra tantas pessoas e pergunta pra ele por que ele fica arrumando essas brigas aí. Mas ele diz que vai chamar o ruivo que ele libertou no começo e toda sua gangue para ajudá-los contra os mortos. Assim, quando todos aceitam que vai haver guerra, eles começam a usar peças velhas do carro que veio junto com o Ash do futuro e um livro de química básica para construir armas e explosivos. E o nosso protagonista é tão fodão que, mesmo vindo do futuro, ele que ensina luta medieval para guerreiros medievais. E então o exército dos mortos finalmente chega e começa uma guerra mais épica do que a de Senhor dos Anéis. As caveiras vêm de forma extremamente organizada, tocando até música de guerra para dar aquela animadinha no moral da galera. Enquanto a cavalaria das caveirinhas vem vindo atacar de forma extremamente organizada, todos eles preparam suas flechas, acendem os pavios e conseguem atirar flechas com dinamites. O que é organização militar quando se tem um livro de química básica, não é mesmo? Mesmo com pólvora e catapulta com pólvora, as caveirinhas não são fracas e conseguem entrar para dentro dos portões. E quando elas entram, elas dão até uma encorpadinha, porque senão ia ficar difícil demais de assistir esse filme. Depois que elas entram, o pessoal do castelo fica em choque generalizado, porque o Ruivão ainda não chegou. Devia estar aparando o bigode enquanto cultivava aquela barba. Quando o cerco começa a estreitar e a galera de dentro do castelo acha que já vai de vala e não tem mais chance, nosso protagonista sai de dentro de uma garagem com o carro completamente modificado, com chaminé de trem e hélice de helicóptero, fazendo um grande strike maciço de caveirinhas. Até que na sua frente ele vê a camponesa e, para não triturar ela todinha, acaba virando o carro de lado que capota. Ele ainda não sabia que ela tinha virado do mal e, pior ainda, ficado muito feia, então tenta salvar ela, que tenta matar ele das mais diversas formas, porém ele consegue esquivar, se mostrando um rapaz bem rapidinho. Mas ele acaba tendo que matar ela porque ele gostava de camponesa bonita, e quando ela virou uma camponesa feia, ele já não queria mais saber.
E o poço afunda um pouquinho mais quando a cópia do mal do nosso protagonista chega e o couro começa a quebrar numa batalha incrível, cheia de play, plow e play, mas o nosso protagonista acaba conseguindo vencer, tacando fogo no bicho e jogando ele lá do alto. Quando a gente acha que acabou, o vilão volta de novo, mais feio ainda por ter pegado fogo e caído, vai pra cima do nosso protagonista que mais uma vez acaba chutando a bunda dele. Porém a batalha lá embaixo não andava muito bem e mais uma vez o pessoal da cidade preocupado, até que o Ruivo chegou com todo o seu exército arregaçando o restinho de caveirinha que ainda tinha por ali. Ao final da luta, nosso protagonista recupera o Necronomicon e taca a contraparte dele bem longe numa catapulta, fazendo com que ele exploda no alto. E em clima de festa, a camponesa volta a ser bonita, fica com ele de novo, a galera de facção rival percebe que não importa se você prefere bigode ou barba, mas sim o bigode e a barba que você tem no seu coração, e viram todos amigos. O velho mago cumpre sua palavra e faz para ele uma poção para que ele pudesse voltar para o tempo dele. Essa poção consistia em tomar uma gota para cada 100 anos no futuro que ele quisesse viajar. E para chegar na idade em que ele estava, ele deveria tomar 6 gotas. Ash vai para dentro de uma caverna, lacra a porta para que pudesse ficar em paz esse tempo todo dormindo, e ao invés de tomar 6 gotas como recomendado, toma 7, porque nosso protagonista não é dos mais inteligentes. Tomando a quantidade errada, nosso protagonista acorda em um futuro que parece que houve uma guerra, pois está tudo destruído, e é assim que termina o filme Uma Noite Alucinante 3. Para mais resumos como esse, se inscreva no canal, curte e compartilha.